Amém. Glória a Deus. Como vocês estão? Estão na bênção? Estão apaixonados por Jesus? Boa noite, povo de casa. Já quero convidar você que está nos acompanhando pela live a estar compartilhando, a estar curtindo, a estar deixando o seu pedido de oração, para que no final possamos estar orando. Vamos lá, quem está com a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 1. Salmos, capítulo 1, nós iremos ler esse capítulo. Estão me ouvindo bem? Amém. Quem achou diz amém. Tem alguém procurando? Não? Então vamos lá. Salmos 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Nesses dias eu estava meditando na palavra de Deus e me deparei com esse salmo e fiquei remoendo. E conforme a vontade de Deus, hoje eu quero falar sobre inconstância espiritual. Quero falar sobre isso, porque querendo ou não, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada com Cristo, ou nós deparamos com alguém, ou até nós mesmos, infelizmente, passamos por altos e baixos na vida espiritual. Em certos momentos, a gente presencia pessoas que estão lá em cima, estão queimando, estão acesos, jejuando, orando e buscando cada vez mais. Só que passa alguns dias, essa pessoa está lá embaixo. Então, com base no que está escrito em Salmos, a gente vai estar conversando, a gente vai estar nos próximos minutos falando sobre essa inconstância espiritual. Existe uma frase que eu anotei aqui que diz que a nossa inconstância na vida espiritual é uma declaração pública aos céus dizendo: eu não tenho qualquer expectativa do que Deus tem a me oferecer. E isso é muito sério. E quando a gente lê Salmos, a gente se depara com dois tipos de pessoas, com duas personalidades. Uma é comparado à árvore e outra é comparado à palha. E eu quero fazer uma pergunta logo de início e durante a mensagem que a gente possa estar refletindo sobre essa pergunta. A pergunta é: temos sido árvore ou temos sido palha? Amém? Eu quero começar falando sobre a palha. Salmos 1, verso 4 diz: não é o caso dos ímpios, pois são como palha que o vento leva. Sabe, essas pessoas que têm essa mentalidade, essa vida inconstante, são como o vento leva, são instáveis e volúteis. O que é isso? Se a gente for pesquisar no Google, a palavra instável significa que cai fácil, e volúveis significa que tende a mudar de opinião com facilidade. Trazendo para o que a gente leu, o vento leva. São aquelas pessoas que a gente se depara e que muda de opinião fácil. Conforme o ambiente que ela está, conforme o meio que ela está vivendo, ela muda de opinião. A gente costuma dizer que a Maria vai com as outras. Então, conforme a situação, conforme ela é encurralada, ela tende a mudar de opinião para se adequar ao ambiente onde ela está. Isso é uma pessoa que a sua vida espiritual está inconstante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E a palha, se a gente pega uma palha, acho que todo mundo aqui conhece uma palha do milho ali bonitinho. Se a gente pega ela e solta no chão, vou fazer um exemplo, acho que isso aqui é uma palha. Vou fazer aqui para a live ver. Se eu solto no chão, ela cai. A pessoa que tem essa personalidade, que vive nessa inconstância, ela precisa que a todo momento
alguém esteja empurrando para cima. Ou seja, a todo momento o vento tem que estar jogando ela para cima. Por quê? Porque ela não está focada em Deus, ela não está focada em Jesus. Talvez, não conscientemente, mas inconscientemente, ela queira se sentir superior às outras pessoas. Eu vou abrir o culto, eu quero abrir o culto e no final receber elogios por abrir o culto. Eu vou fazer uma determinada tarefa na minha empresa, eu quero ser reconhecido por isso, porque a todo momento, para a palha ficar lá em cima, tem que ter alguém a motivando. Tem que ter um vento lá em cima. E sabe por que isso acontece? Porque a palha é frágil. Esse é um mecanismo que a pessoa usa, um mecanismo que nós usamos. Por quê? Se a gente pega uma palha e joga na água, o que vai acontecer? Ela vai molhar e com o tempo ela vai ficar podre. Se a gente joga ela ao fogo, ela vai queimar. E o que acontece com a pessoa que tem a sua vida espiritual inconstante? Quando chega a primeira dificuldade, quando chega o primeiro desafio, ela quebra, ela é frágil. Ela não tem sustentação. A sua casa não está na rocha. Sua casa está na areia. Ela não tem firmamento. Por quê? Porque ela é frágil. Quer ver um exemplo na Bíblia de um povo inconstante? É o povo que saiu do Egito. Por quê? Eles presenciaram os maiores milagres. Viram o mar vermelho se abrir. Viram o maná descer do céu. Viram a água jorrar das pedras. Atravessaram o Jordão a seco. Viram as muralhas de Jericó caindo. Só que mesmo assim, mesmo dessa maneira, eles eram inconstantes e reclamavam. Quando a minha vida espiritual é inconstante, quando a minha vida espiritual é uma montanha russa, eu reclamo a primeira dificuldade. E além disso eu começo a questionar Deus. Por quê? Porque eu não estou firme em Jesus. Eu questiono a Deus. E depois disso eu questiono quem está acima de mim. Meu líder, meu discipulador, meu pastor. Eu jogo a culpa em alguém, porque eu não tenho responsabilidade de arcar com os meus erros. O que o povo do Egito fez? Procurou um mediador. O que nós, quando temos essa montanha russa na nossa mente, procuramos? O pastor. É o famoso crente 6 horas. É obrigação do pastor orar por mim. É obrigação dele jejuar. É obrigação do meu líder jejuar. Quem vem aqui abrir o culto, quem vem aqui trazer mensagem, é obrigação dessa pessoa fazer isso. Eu estou apenas indo receber. O que eles falaram para Moisés? Suba você ao monte. Fale você com Deus. E o que Deus falar a você, a gente acata. É importante, é interessante a gente acompanhar as lives, a gente vir nos cultos e receber a palavra sim, mas não existe coisa melhor do que a gente abrir a nossa Bíblia, a gente procurar. Tem uma frase que eu anotei antes de começar o culto, do John Piper, que diz: não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Queremos mediar as coisas. Queremos que as outras pessoas busquem por nós. Seja feita a nossa vontade, da nossa maneira. E como eu disse, devido a isso, devido a ela jogar a responsabilidade nos seus superiores, jogar em outras pessoas, a primeira dificuldade que aparece, ela cai. Ela é imatura. Podemos dizer que é infantil. E tem outro ponto, mas esse ponto eu quero deixar para o final. Porque quando a gente reconhece que nós estamos vivendo esses altos e baixos, e passamos a andar nos caminhos do Senhor, nós passamos a se tornar como árvore. E leiam comigo lá em Salmos 1:3.
é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vou ler novamente. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Somos como árvore. Durante 10 anos da minha vida eu morei no sítio. E tinha uma fazenda do lado, que ela, não sei se foi leiloada ou se ela vendeu a sua terra para que uma empresa viesse até lá e plantasse árvores para poder fazer madeira. Para poder fazer papel. É claro que a árvore vai fazer madeira, né? Era essa parte. Então, veio a empresa, plantou e eu fazia um percurso de menos 1 quilômetro, 1,5 km para pegar o ônibus para ir para a escola. Eu sempre passava no meio. E no dia a dia a gente não via o crescimento dessa árvore. A gente não via. A gente até pensava, isso aqui vai morrer. Porque a gente não via o crescimento. Mas de uma hora para outra, essas árvores começaram a crescer, começaram a espichar e ficaram 2, 3 vezes maiores do que a gente. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que antes da gente crescer para que os outros vejam, a gente vai crescer no íntimo com Deus. As raízes aqui, as raízes profundas é a maturidade. Porque qual que é o desejo de Deus para as nossas vidas? Está escrito em Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o desejo de Deus para nossas vidas? É que se tornamos semelhantes a Jesus. Um nível de maturidade. Ou seja, antes de nós crescermos, nós temos que frequentar o secreto. Como a gente já disse aqui algumas vezes, antes da gente derrotar o Golias em público, vamos derrotar o nosso leão, derrotar o nosso urso no secreto, no nosso íntimo. Vamos se aprofundar primeiro em Deus. Aí depois sim, nós vamos crescer. Talvez ninguém esteja vendo as suas orações, a sua busca por conhecer mais de Deus, o quanto você tem se aprofundado na palavra. Ou talvez tenham até zombado de você, pela maneira, por como você tem buscado a se tornar mais semelhante a Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem tem que ver, quem vai dar o crescimento é Deus. Não são as pessoas que estão apontando o dedo, não são as pessoas, não são os zombadores, mas é Deus. Então, primeira coisa, vamos criar raízes em Deus. Não em denominações, não em placas de igreja, não em pessoas, mas em Deus. É isso que pede. E quando nós criamos as raízes profundas, ao contrário da palha, que é a primeira dificuldade que vem, e ela quebra, ela é frágil, a árvore não. Porque ela tem raiz, ela tem base, ela tem alicerce. Ela está firmada na rocha. Então pode vir o que for, pode vir um desafio que for, pois eu sei que o maior é o Espírito que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Jesus está no barco comigo no meio da tempestade. Vou contar algo que aconteceu comigo esses dias, que foi uma bênção, glória a Deus. Aproximadamente umas 4 semanas atrás, eu deixei meu filho Aleph na creche, deixei a Vi, minha mulher, no ponto e fui trabalhar. Peguei a BR, não estava chovendo, já tinha passado a chuva pior, ou seja, tinha aquelas poças de água. Então eu estava na BR, quando eu saio da BR para pegar a marginal, meu carro, eu perco a direção do carro, ele é aquaplano. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, o instrutor da autoescola ensinou, bomba o freio devagar que vai dar tudo certo. É para dar. Mas no desespero eu não sei se eu bombei certo não, porque não deu. E na teoria, eu estava indo e eu vi a carreta vindo. Porque eu perdi o controle, então eu ia dar no meio da carreta. Eu só fechei ele e falei, Deus, vai contigo. Aí puxei o freio de mão e virei com tudo e fui parar do outro lado e não bati em ninguém, então vivo, glória a Deus. Aí parei o carro, respirei, vi
se minha perna estava inteira, que não parava de tremer. Cheguei no serviço, beleza. Uma semana depois, fiz o mesmo trajeto. Deixei meu filho na creche, deixei minha mulher no tubo, saí da BR, entrei na marginal. De repente, eu só escuto um barulho. Uma mulher de moto, fura preferencial e acerta o meu carro. Na hora que ela acerta o meu carro, por questão de segurança, ele apagou. Só que a chave, na teoria, ficou ligada, mas ele apagou. Eu desci rapidamente, fui ver se a mulher estava bem, se estava viva, tudo certinho. Chamei o SEAT e deixei a porta do meu carro aberta, né? E o pessoal que estava vindo, viu os carros e desviando, bonitinho e tal. O cara do SEAT chegou, né? E falou, vamos tirar o teu carro daqui, vamos colocar mais pro canto. Só que antes de ele falar isso, o que ele fez? Ele foi lá e fechou a porta do meu carro. O que aconteceu? Trancou o carro com a chave dentro. Eu murmurei? Não. Abençoei o bombeiro do SEAT. Falei, glória a Deus pela sua vida. Né? Porque aí meu carro estava lá com a chave dentro e não ligava. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vai lá em casa e pega o meu alarme, traz aqui para a gente tentar ligar, tentar abrir. Ele chegou e a gente não conseguia, porque a chave estava ligada. E eu podia reclamar? Podia. Mas não, eu estava, Deus é bom, o diabo não presta e eu sou uma bênção. Daí, só os fortes entenderam essa, só os fortes. Aí com muito custo tive que chamar um chaveiro, consegui abrir o carro bonitinho, né? Levei uma facada, muito caro isso, gente. Gente, tira a chave do carro. E cheguei em casa. Beleza, bonitinho, a mulher falou que ia pagar. Aí, o que aconteceu? Né? A mulher falou, vou transferir para você um valor X. Eu, glória a Deus. Aí eu fui num cara, né, que o Valdeci me indicou. O Valdeci falou, o cara falou, esse aqui é batido, eu faço esse valor. Mas como você tem esse valor, eu já aproveito e dou um setoque aqui e fica top. Eu falei, beleza. Aí no outro dia eu estava todo feliz, eu tô com o dinheiro na conta, vou arrumar o carro hoje, vai ficar top. E eu indo escutando um louvor e cantando, de repente o que acontece? Eu bato o carro. E dessa vez eu sou o culpado. Aí a primeira coisa que eu bati, a hora que eu bati eu falei, Deus falou, aquele dinheiro era para arrumar a batida do acidente. As outras batidas não eram. Então o que vai fazer? Você vai arrumar o carro do outro que você bateu. Aí eu desci, conversei com o cara é super gente boa. Por coincidência, a empresa dele fornece para a empresa que eu trabalho, então eles sabiam onde eu trabalhava. Olha que maravilha. Então eu peguei o dinheiro que eu ia arrumar o carro inteiro e arrumei só a parte do meu acidente e arrumei o carro do outro. Em nenhum momento eu reclamei. Eu até falei para o Valdeci depois, Valdeci, foi de Deus. Deus quis mostrar alguma coisa. Eu podia estar reclamando, eu podia estar murmurando, podia estar falando, Deus, eu recebi um valor, eu ia deixar o carro tinindo e agora só vou poder arrumar a parte do acidente? Poderia, mas Deus quis assim. Não cabe a mim questioná-lo, não cabe a você questioná-lo. E nós só passamos a entender isso, a viver dessa maneira, quando nós temos raízes profundas em Deus. Quando nós temos intimidade. Quando nós somos árvore. E o mais interessante, vamos lá para o Salmos 1:3. Diz assim, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Árvore dá frutos, produz para os outros. Ou seja, o meu conhecimento, o meu fruto não é para mim, é para compartilhar para os outros. Nós temos que entender que quando nós somos árvore, nós vivemos para o nós. E aquele tópico que eu deixei por último da palha, que a palha vive para si mesma. Ela não entende o nós. Faz um teste, você que está na sua casa, faz um teste aqui o pessoal da igreja. Olha a sua volta. Você consegue ver todo mundo. Eu consigo ver todo mundo. Eu só não consigo ver uma pessoa. Eu mesmo. Porque eu não fui criado para me ver, eu fui criado para ver os outros. Deus fez isso. Um Deus que é trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não fez para eu dizer eu, para eu pensar só em mim. Ele nos criou para falar nós. O desejo de Deus para as nossas vidas é que vivemos o nós.
que os nossos frutos a gente venha compartilhar com os outros. Sabe o que Deus está falando essa noite para mim e para você? Ele está falando: filho, filha, suba ao monte. Suba ao monte. Me encontre lá, fique lá até eu falar com você. Filho, filha, entra no secreto. Fique lá. Me escute. Quando nós temos essa mentalidade de inconstância espiritual, quando nós estamos no alto e baixo, isso é muito sério, porque isso impede as bênçãos sobre as nossas vidas. Tiago diz isso, para a gente não pedir com dúvida. Que são como as ondas que vai e volta. Não, nós temos que ter certeza. Nós temos que se lembrar a todo momento que Jesus morreu em uma cruz por mim e por você. Que todo o sacrifício que foi feito é para que a gente pudesse estar aqui firmado nele, não em outras pessoas, buscando a Ele, não as outras pessoas. Aí agora eu volto a perguntar para você a pergunta que eu fiz no início: somos árvore ou somos palha? Como estamos hoje? Como nós estamos? Qual a avaliação que você fez de você mesmo? Você precisa que alguém a todo momento te jogue para cima? Você pensa só em você mesmo? Qualquer dificuldade você está reclamando? Está descontando no marido, na mulher, nos filhos, quem está à sua volta? Está jogando a culpa no seu pastor, no seu líder? No caso de empresa, no seu chefe, no seu supervisor? Ou você tem firmado em Cristo Jesus? Independente do nível da tempestade, independente da força do vento, você permanece firme e olha para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês hoje. Gostaria que você fechasse seus olhos. Você que está aqui na igreja, vocês que estão na live. Talvez você se acha pouco merecedor do que Jesus tem feito, do ato de amor de Deus. Sabe, não existe o mais privilegiado ou o menos privilegiado. Todos são salvos pela graça. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Francis Chan diz que Jesus não precisa nos amar. Seu ser é completo, perfeito, distinto da humanidade. Ele não precisa de mim ou de você, mas ainda assim Jesus nos quer. Jesus nos quer essa noite. Jesus está nos chamando essa noite para largar uma vida antiga, uma vida de montanha-russa, de bipolaridade espiritual, de vai e vem, para uma vida firme. Uma vida onde nós cresceremos primeiro diante dele, para depois diante dos outros. Não sei como é que está o seu coração, não sei qual foi a avaliação que você fez essa noite, mas a minha oração essa noite é que cada vez mais possamos se tornar parecidos com ele, cada vez mais possamos se tornar árvores. Pai, diante de Ti nós estamos, Pai, primeiramente para reconhecer que sem Tu, Pai, sem Jesus nós não somos nada. Declaramos agora em nome de Jesus, Pai, que todo espírito maligno, que tudo aquilo que faz com que a gente venha nessa inconstância, nessa montanha russa, de momentos altos, momentos baixos, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos isso sobre as nossas vidas, pois nós somos filhos de Deus. Temos direito ao melhor. E declaramos agora sobre a nossa mente uma mudança de mentalidade, uma renovação das nossas mentes, Senhor.
Pai, que em nome de Jesus, que possamos parar de viver para nós mesmos e possamos viver para os outros, que possamos ser como árvores, que possamos se aprofundar em Ti, Jesus, na Sua palavra, no Seu Evangelho, que possamos manifestar o reino de Deus aqui na terra, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus, possamos seguir os Seus passos, que não venhamos se envergonhar do Evangelho, mas que possamos ser semelhantes a Jesus. É a nossa oração essa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém.